invitado por un amigo, un compañero, aparte de conocerlo buen tiempo, es un buen profesional, es una persona de mucha experiencia, de mucho conocimiento, el ingeniero Jefferson. Él es ingeniero electricista, MBA en Dirección de Estrategias, cinturón negro en Six Sigma, y aparte da mucha experiencia en lo que es el área técnico-comercial de fábrica web. Entonces, le damos un grato aplauso al ingeniero Jefferson, que viene de Brasil, fábrica web. Aló, aló, son. Perfecto. Bien, muy buenas noches con todos, buenas noches, muchas gracias ahí por el tiempo, por la participación de todos ustedes. Como ha dicho Víctor, entonces yo me llamo Jefferson, yo soy líder responsable por la unidad de motores y reductores de fábrica de Brasil, y es siempre un gusto estar acá con ustedes en Perú, compartiendo un poco de lo que es WEG, de lo que nuestra compañía está apuntando, y principalmente poder traer a ustedes lo que WEG presentó recientemente en Europa, lo que ha lanzado de más innovador en el mercado, las tendencias futuras que hemos tenido en nuestros productos, en nuestros portafolios, y cómo también WEG puede aportar a vuestros negocios y las soluciones que tenemos para estos días. Voy a poner un vídeo rápidamente y empezamos la presentación. Alguns me chamam de desconhecido, incerto, imprevisível. Não sei porquê. Eu tô aqui para todos e chego pontualmente depois de hoje. Pelo menos sempre trago novidades. Eu sei, tem gente que ainda tem medo de mim. Normal, eu estou acostumada. Eu realmente posso ser um pouco exigente. E as pessoas gostam de imaginar como eu vou ser. E isso, claro, assusta. Dá frio na barriga, pode até tirar o sono, mas só daqueles que não estão preparados para o novo. Existe também quem anseia por mim, quem todos os dias me busca em novas ideias e novas oportunidades, em um novo. Alguns desses fizeram história ontem, outros estão fazendo história nesse exato segundo, todos contando com o mesmo parceiro estratégico, eu. Porque quem está pensando no amanhã está um passo à frente, abrindo caminhos, abrindo conversas, abrindo portas, se abrindo para o sucesso. Agora que você já me conhece melhor, vamos fazer uma pergunta. Você está preparado para construir o amanhã hoje? A WEG está. Perfecto. Empezaré entonces la presentación acá trayendo un tema de extrema relevancia para nosotros, que es un tema que hace parte de los nuestros días y de toda la sociedad como mundo. Nosotros hemos visto en los últimos años un crecimiento exponencial de temas relacionados a condiciones climáticas, hemos visto un crecimiento exponencial a todo lo que está relacionado con crisis, como novedades como aumento en la temperatura del globo terrestre y otras cosas más. Este año de 2025 marcó el primer año de la historia donde la temperatura promedio del planeta Tierra superó el 1 grado Celsius, del valor promedio de exceso. Entonces, esto viene llamando la atención. Esto viene llamando la atención de todas las empresas del mundo, del globo, de los negocios, y esto sí está impactando la competitividad a un nivel mundial. Y la gran pregunta que viene, ¿pero qué nosotros tenemos que ver con eso? ¿Qué nosotros podemos hacer para ayudar los negocios y al mismo tiempo soportar el planeta con eso? Y la respuesta que les traigo hoy
o posicionamento que traemos como, não somente como WEG, pero um aglomerado global que temos é a transição energética. O objetivo hoje da apresentação é sim falar de eficiência energética nos motores elétricos, pero abrir totalmente a parte de generação, eficiência em controle operacional, eficiência em consumo e em novas tecnologias. Os motores elétricos estão cambiando e o objetivo acá hoje é apresentar para vocês o futuro de los motores elétricos e o cambio que conhecemos frente a los dias de hoje. Quando falamos em transição energética, basicamente estamos falando em eletrificação, estamos falando em energias renováveis, novas fontes de generação. Em Brasil, por exemplo, generação solar já representa mais de 30% da matriz energética, aerogeneradores já representam mais de 20% da matriz energética, e essa é uma tendência que está crescendo de forma demasiada. Estamos melhorando também o que é eficiência energética nos processos. Aí estamos falando de motores elétricos, estamos falando de automatização e estamos falando de produção com maior eficiência. Só para que vocês possam ter uma ideia, todos esses temas somados vão representar mais de 55% da redução do gás invernadero que estamos emitindo hoje no mundo. Então, sim, esse tema hace parte do futuro, hace parte das projeções que estamos buscando como um todo. Quando nós falamos de transição energética em termos de generação e de transmissão, há vários pontos que estamos falando acá, com crescente geração de energia renovável, o aumento da eletricidade distribuída, almacenamento de energia, bancos de baterias, que temos como bancos BED Soluções, também está crescendo para alimentação aisladas, ampliação e modernização da infraestrutura, crescimento da aplicação de IoT em soluções de produção. Também estamos falando de digitalização e automatização e integração de fontes de energia, como comentamos, solar, aerogeneradores e outras fontes como essa. Pero não somente em generação e transmissão, estamos melhorando a eficiência, pero também estamos melhorando o consumo de energia. E quando falamos de melhorar o consumo de energia, basicamente falamos em eficiência energética e produtividade, automatização, controle de velocidade, precisão. Isso tudo hoje faz parte de lo que é a aplicação e a operação de los processos. Também vamos falar um pouco de gestão inteligente do consumo e da infraestrutura para veículos elétricos também, que é uma outra tendência mundial. Para que vocês possam entender um pouco como o tema é tão importante e tamanha relevância, isso acá é o que WEG tem como compromisso até os anos 2030 e até o ano 2050. WEG tem um compromisso de até 2030 reduzir em 52% os gases invernadeiros e até 2050 ter net zero em la emissão de gases invernadeiros no mundo. Então, só para que possam compreender, de 21 a 23 já hemos reduzido 25% dessas emissões. Tendo essas informações, me gostaria então de compartilhar com vocês um pouco alguns cases que hemos tenido que vocês também podem aplicar a vossos clientes ou a vossas aplicações. Quando falamos em eficiência operacional, isso acá era um horno que tínhamos em WEG, dentro de nossa instalação, dentro dessa planta, e este horno operava sempre a uma temperatura seteada, sempre a uma temperatura fija, não havia uma variação de temperatura. O que hicimos nós outros acá? Aplicamos uma solução de IoT, que WEG Automatização lo tem, e essa solução controla a temperatura e verifica os pontos de operação desse horno. Com a aplicação desses sensores, todas essas maquinarias que temos, nós aplicamos a identificação do horno, as temperaturas que chegavam, e com a aplicação da temperatura variável, conforme a demanda do horno, nós logramos reduzir aí um consumo de aproximadamente $130.000 ao ano em consumo de energia elétrica. Isso acá é utilizando produtos inovadores para controlar a operação. Isso falamos de eficiência operacional. Pero também podemos falar de eficiência, que são eficiência das flotas. Pode passar? Quando falamos de eficiência das flotas, isso acá é uma fotografia de um caminhão que temos em WEG Brasil. Já estamos automatizando todo o que são os autos elétricos, então os caminhões que fazem todo o transporte de mercancia em WEG já utilizam sistemas elétricos e WEG está provendo todas as estações de carga, baterias e toda a parte de inversão. Então, os autos elétricos também fazem parte para esse plano estratégico de redução de gás invernadeiro em todo o mundo. E principalmente, quando falamos também em la redução em motores, que é o tema acá principal dessa apresentação,
Les traigo un ejemplo muy claro. Teníamos en nuestra planta un motor de corriente continua. Bueno, como es de conocimiento, motores de corriente continua ya son motores que utilizábamos en el pasado para tener un control de velocidad variable, pero que ya no es más una tecnología de punta. Nosotros pusimos un medidor inteligente de WEG para identificar cuáles son los motores y aplicaciones que más están consumiendo energía en nuestra planta. Com o equipo que aplicamos, MMWW03, identificamos um alto consumo do motor de corrente contínua que temos. Aplicamos junto com ele o sistema que temos IoT. Esse sistema é capaz de identificar exatamente os pontos de operação e de consumo, e com isso acá reemplazamos por um motor de corrente alterna de alta eficiência. O que logramos com isso? Reduzir 20% de consumo de energia elétrica. Para um motor de 500 kW, isso é uma redução significativa, saindo de uma tecnologia de corrente contínua para uma corrente alterna. Ok? E acá, resumindo um pouco do avanço da tecnologia dos motores elétricos, uma informação bastante importante. O primeiro motor elétrico, podemos dizer que foi criado em 1890. Eficiência não era exatamente o grande foco do desenvolvimento, não era o grande foco. O objetivo principal era uma máquina que consumia corrente elétrica e podia transformar em energia mecânica disponível na ponta de lei. De 1890, passamos ano tras ano invertindo em melhoria de eficiência. E até que chegamos a 2000, el año 2000, chegamos a um motor com eficiência de 90,2%. Peru, nível de eficiência, E2. Isso quer dizer que estamos aplicando acá nível de rendimento entre E1 e E2, 90,2%. Sin embargo, WEG foi mais allá. No ano 2022, WEG lançou o primeiro motor de eficiência E9 do mundo. Foi a primeira companhia a se posicionar como uma marca de alta eficiência energética. Estamos falando de eficiências ao redor de 98,7% entregue a um motor elétrico. Então, esta ruta que tuvimos acá em desenvolvimento, melhorando a eficiência energética, vai totalmente em linha com o que é o desenvolvimento tecnológico da companhia. Ok? Então, quando miramos motores melhorando a eficiência energética, esse crescimento que tuvimos, esse crescimento em inovação, em tecnologia, pero quando falamos em energia elétrica, uma vez que nós não logramos mirar a energia, por exemplo, se for água, estaríamos mirando o desperdício de água, pero a energia não lo miramos de forma tão clara. Então, muitíssimas graças. Então, perfeito. Se estamos falando em energia elétrica, como podemos imaginar o impacto que há nas indústrias? Para que possam ter uma ideia, em Brasil, em Brasil, se estima que entre 2015 e 2017 tivemos uma perda por eficiência energética alrededor de 61,7 mil milhões de reais. Isto representa aproximadamente 10 mil milhões de dólares, solamente em perdas por la não utilização correta de eficiência energética. Isto é bastante coisa, pode passar. Isso é bastante coisa, é impactante principalmente para uma indústria que está buscando por competitividade, uma indústria que está buscando por se posicionar como uma indústria competitiva em um mercado cada vez mais globalizado. Pero nós hicimos uma análise e evaluamos, pero que nós como fabricante de motores elétricos podemos prover, que nós como fabricante de motores elétricos podemos entregar a nossos clientes inovação. E uma informação que nos chama muita atenção. Se miramos toda a energia elétrica que é produzida para alimentar as cidades dos países, 68% dessa energia vai ser consumida, acá está, 68% é aplicada e consumida por la indústria. Não são as residências, não são nossas casas, não são as tiendas, pero sim são as indústrias, as maiores consumidoras. Isso faz todo sentido quando miramos um órgão de indução em uma grande indústria ou qualquer outra aplicação. E la indústria, 68%, sabemos que o equipo capaz de mover a indústria, de transformar a indústria em movimento de produção, são os motores elétricos. Então, a relação que temos entre motor de alta eficiência com as indústrias está diretamente relacionada com posicionar uma marca competitiva e um produto competitivo em seu custo de operação. Só para que tenham uma ideia, se estima que em Brasil a idade promédia dos motores elétricos seja de 19 anos. O
que isto quer dizer? Se estamos hoje em 2025, estamos falando aí que em 2005, mais ou menos, há motores que foram fabricados em 2005 que todavia estão em operação. Isso quer dizer que são motores de baixa eficiência, motores mais antigos, e aún mais, motores que sofreram algum tipo de intervenção ou mantenimento, e isso reduz aún mais a eficiência dos motores elétricos. Então, temos um alto consumo e temos um parque instalado antigo. Isso acá utilizo como base Brasil, mas creio que pode assemelhar-se também com o Peru, um parque instalado um pouco mais antigo. E nós, mirando isso, pensamos como vamos prover uma evolução, motores mais eficientes para a aplicação. Isso acá é uma gráfica muito interessante que nos mostra qual é o ciclo de vida de um motor elétrico. Então, quando miramos um motor elétrico, o que temos que ter em conta? Seu preço de compra, sua operação, seu mantenimento ou seus paros no programado. Segundo nossos estudos acá, ao largo de uma vida útil completa de um motor elétrico, se estima que o quanto tu vai pagar em preço de compra representa somente um 2,5%. Frente a que se tu compara com o que paga em custo de energia elétrica, isso representa um 96% de todos os motores elétricos. Custo de mantenimento, 1,5%. Pero aún mais, a confiabilidade que o motor te entrega, quanto isso representa em uma hora de uma linha parada de produção. Então, é extremamente importante ter em conta, porque, a vezes, ao invertir em um motor que passa a ser de E1, E2 ou E3, tem um incremento de preço. Pero, ao largo da vida útil desse motor, quanto mais tu vai pagar por sua operação, considerando esse percentual que aí está. E aí, entra, então, onde podemos aplicar eficiência energética, e aí me gostaria de compartilhar com vocês acá um tema bastante técnico, referente às soluções que WEG já está desenvolvendo. Bueno, WEG lançou o motor mais eficiente do mundo, motor de eficiência 9, mas não somente a eficiência é fundamental para a aplicação, também podemos modular, controlar a velocidade, modificar a aplicação, redimensionar motores elétricos. E quando hacemos isso, temos logros bastante importantes. Em Brasil, contamos com um centro de negócios de eficiência energética totalmente enfocado em vendas de alta eficiência. E para que vocês possam ter uma ideia, existem 4 frentes principais que trabalhamos quando falamos em eficiência energética. A primeira delas, reemplazo direto de motores. Isso é bastante claro. Eu quito um motor que é eficiência E1, pongo um motor que é eficiência E5, eu tenho ganho de eficiência energética. Isso é um reemplazo direto. Qual é o promédio que eu tenho acá? Uma melhora em torno de 9% em ganho de eficiência em ahorro energético. Isso pode ter um alcance basicamente de 71% dos motores instalados. Isso quer dizer, se há uma planta com 100 motores, estudos comprovam que temos 71 motores com potencial de câmbio para a eficiência energética. E isso te ajuda com redução de custos de mantenimento e isso principalmente ajuda com a melhora do fator de potência, que sabemos que é um tema bastante importante. O outro tema que temos que é bastante importante é o motor pode ser eficiente. Sin embargo, esse motor tem um correto dimensionamento, está bem dimensionado para a aplicação, então redimensionar o motor elétrico também te vai entregar pontos de operações mais optimizados. E acá é onde entra o grande destaque para o que é eficiência energética, variar a velocidade da aplicação. Se tu tens um ventilador e tu varia a velocidade do ventilador, tu tens ahorro. Uma bomba, um compressor ou outras aplicações, tu logras ahorro de eficiência energética. Aqui estamos falando de logros, de ganhos de até 60% em redução de eficiência energética. Les vou apresentar uma gráfica acá, como se faz isso e qual é a variação. E também, se tu vai à indústria, se tu vai às plantas produtoras, isso acá tem um potencial para 57% dos processos. Indiretamente acá, temos um alto ganho em qualidade de produto, em mantenimento, em durabilidade da aplicação. Por fim, temos também reemplazo de redutores. Também nos dá um promédio de redução de 35%. Assim como o motor redutor de velocidade também subiu sua tecnologia. Temos redutores com eficiência por debaixo de 60% e agora temos redutores com eficiência até 97%. Então, a melhora de eficiência, obviamente, vai trazer melhora também na operação. Acá, para que possam mirar um exemplo, quando falamos em redimensionamento de motores elétricos, acá eu pus 2 figuras para que quede mais claro. Eu tenho um motor que está operando na aplicação, mas eu não sabia que potência poderá essa aplicação. Bueno, vou sobredimensionar esse motor. Vou poner um motor de 150 GP para uma carga que necessita somente de 100 GP. O motor vai funcionar, perfeito, vai atender a carga.
Sin embargo, ¿va a tener la carga con una eficiencia buena? No. Si nosotros miramos la curva de eficiencia de un motor eléctrico, tal como se puede ver acá, se recomienda que el motor esté operando siempre entre 70 y 100% de su carga. ¿Qué eso quiere decir? Si yo tengo un motor de 150 GP para una carga que debería ser de 100 GP, ese motor está con 50 GP de huelga. Y esto no es bueno porque el motor va a trabajar debajo de la zona recomendada de eficiencia. En azul, ustedes van a mirar acá, es la curva de eficiencia energética. Cuando tú entras por debajo del 70%, esa curva disminuye de forma exponencial. Así que, mismo que tú tengas un motor de eficiencia i3 que te está entregando 80% de eficiencia, 83, 84%, si tú pones acá, él va a estar entregando 70% de eficiencia. Entonces, el motor nunca debe estar subdimensionado y sobredimensionado. El motor siempre debe ser proyectado para su punto óptimo de operación y aplicación. ¿Ok? Redimensionamento de motores. Nos entrega ahí un ahorro promedio de 9% cuando lo hacemos. 9% es bastante cosa. Si tú tomas una planta como hay en Brasil de papeleras con 2.000 motores aplicando 9% de reducción, sí, es bastante relevante. Luego que pasamos de redimensionamento de motores eléctricos, entra este acá que es el gran logro que nosotros hemos tenido en lo que es eficiencia energética. Imagina la siguiente situación. Tenemos acá un ventilador y ese ventilador está operando con un motor con arranque directo, sin ningún tipo de control de velocidad o soft start. Si este motor va a accionar el ventilador, él va a siempre operar en el punto máximo, tal como está representando acá, 100%. ¿Ok? Ahora, si yo hago un simples ejercicio acá, si yo bajo aproximadamente, como ustedes van a poder ver acá, si yo bajo aproximadamente 10% de la velocidad con un variador de velocidad aplicado a ese motor, como la curva de carga del ventilador, bueno, el ventilador cuando está en repouso tiene una resistencia muy baja y mientras va acelerando va teniendo más resistencia. Si yo bajo esta velocidad en 10%, el ahorro energético que yo alcanzo es de 26%, una vez que la curva es una curva cuadrática. Bueno, pero yo puedo bajar, la aplicación me va a requerir, en muchos de los estudios que hicimos, sí. La velocidad que el ventilador está operando muchas de las veces es sobredimensionada porque tú no tienes motor entre 2 y 4 polos, o es 2 o es 4 polos. Por eso viene el variador de velocidad, para justamente poder dar puntos intermedios de operación que te permitam bajar el punto máximo de operación del ventilador y disminuir acá. Y no solamente eso funciona para ventiladores, eso funciona para sistemas de bombeo, eso funciona para algunos tipos de compresores y todo aquello lo que llamamos de curvas y cargas parabólicas. Son cargas que están variando su torque a lo largo de la velocidad. Estos acá es un resumen básicamente de todas las soluciones que nosotros podemos aplicar en nuestras plantas o aplicar a nuestros clientes, a ofrecer a nuestros clientes. Aplicaciones como torres de enfriamiento, son ventiladores basicamente, filtros de manga, son ventiladores, silos de granos, ventiladores, unidades hidráulicas, bombas, cambios de motores CC, lo que hablamos anteriormente, a parte de extrusoras plásticas, también puede ser. Y ustedes van a mirar acá los ahorros que tenemos, 80, 60, 90, 60%, 30%. Y eficiencia energética es importante porque no solamente te entrega ahorro energético, pero también te entrega ganos y logros indirectos. Torres de enfriamiento, reducción del consumo de agua. Filtros de manga, vida útil de la manga y reducción del aire comprimido. Silos de grano, calidad y control de nivel de granos que hay acá. Unidades hidráulicas, temperatura del aceite, costo de manutención y así por delante. Y por fin, tenemos otras aplicaciones como les he comentado, sistemas de bombeo, sistemas de ventilación, compresores de aire, fajas transportadoras y molinos. O sea, a donde sea posible aplicar variación de velocidad, a donde sea posible reducir la velocidad, hay ahorro y hay oportunidades para eficiencia energética. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo bastante simple. Sistemas de bombeo. Cuando tú pones un motor acoplado a una bomba, funciona a velocidad nominal, ese motor te va a dar un caudal, una presión, una evasión. ¿Ok? Si tú pones un traductor, un sensor de presión a la tubería, tú vas a ver que la presión está equilibrada, por debajo o muy alta.
Si la presión está muy alta, ¿qué tú tienes que hacer? Bajar la velocidad. Si tú bajas la velocidad, tú disminuyes la presión en la tubería. A partir del momento que tú disminuyes la presión en la tubería, los daños de mantenimiento que esa alta presión podría ocasionar en la tubería también no van más a existir. Y ahí te da un logro, te da un gano indirecto en el sistema de tubería. Y cuando tú haces esto, automáticamente tú reduces el consumo de energía, dado la curva que hemos visto anteriormente. Entonces, no solamente te ofrece la reducción de consumo de energía, pero también te da ganos y logros indirectos en mantenimiento y operación. ¿Ok? Y acá, aplicando en casos reales, que hemos aplicado eficiencia energética como un todo. Esta fue una aplicación en fajas transportadoras. Tenemos acá en Perú hartas aplicaciones ahí en fajas transportadoras. Y lo que hicimos acá teníamos un motor y un reductor funcionando de forma nominal, ¿ya? Y acá era la medida que estábamos haciendo acá con el motor regular. Tenía un consumo en kWh de 42,7 kWh. ¿Qué nosotros hicimos? Aplicamos un motor de alta eficiencia sumado a un variador de velocidad y un sistema de control, o sea, un sistema para dar el feedback de la velocidad de la faja transportadora, si la velocidad estaba atendiendo o no. Cuando logramos hacer esto, logramos la modulación de velocidad, manteniendo un control más estable del proceso. O sea, la faja transportadora ya no tiene golpes y tiene un control más preciso de velocidad. Eso nos dio un ahorro de 30%. Y ahí tú logras ofrecer a los clientes, o tú logras tener en tu planta, un payback de aproximadamente 2 años. Eso quiere decir que si tú inviertes más por un sistema de inversor y un motor de alta eficiencia, en 2 años tú estás teniendo el ahorro, la recuperación de la inversión que tú acabas de hacer. Entonces, si eficiencia energética te da payback, es el dinero que tú puedes volver al futuro y tú puedes volver a invertir en la compañía. Acá tenemos otro caso, que es el caso del sistema de ventilación que acabamos de ver. ¿Qué hicimos acá? Básicamente pusimos sensores de presión en la tubería. Eso acá es un sistema de exaustor. El sensor acá estaba indicando la presión interna. Con ese señal de la presión interna, hicimos un setup para indicar cuál era la presión máxima que debería soportar la tubería para no presionar los tornillos, para no presionar ahí los contactos entre las tuberías. Cuando ese sensor acusaba que la presión estaba demasiada, el variador de velocidad recibía ese señal, enviava para el motor, reduzia la velocidad y lograva acá mantener la presión menor. Com isso acá logramos aplicar um ahorro de hasta 70% em consumo de energia do motor elétrico. Isso quer dizer que o payback é de aproximadamente 1 ano. ¿Ya? Ou seja, invertimos em um variador de velocidade, um sensor de pressão e um motor de alta eficiência, um motor IE4. Então, em 1 ano, tu lograr um ahorro como este, sim, é algo significativo. Se nós miramos acá o consumo que teníamos com o motor antes era de 34,1 kWh e depois passou a 14,3 kWh. E miren isso acá, lo mais importante, acá tu tinha golpes de consumo de energia, a variação não era controlada. Mientras que depois que tu pones um sistema de feedback acá, alimentando todo esse processo, há um controle muito preciso. A durabilidade do sistema de ventilação da tuberia também se vê incrementada. Ok? Passar. E isso acá foi uma solução que aplicamos para um sistema de torres de enfriamento, também bastantes aplicações acá em Peru. Torres de enfriamento, basicamente, responsável por fazer o controle da temperatura de uma indústria ou de uma operação, recebe essa água caliente, tem a capacidade de enfriar essa água e devolver a água ao processo. E para enfriar essa água, precisamos de um ventilador. Esse ventilador que está aplicado justamente na parte superior das torres de enfriamento, como se vê acá, eles também, se não têm um variador de velocidade, vão operar com um arranque direto à velocidade nominal. O que hicimos nós outros acá? Cambiamos também motores antigos por um motor mais eficiente, inversor de velocidade e um sensor de temperatura. Basicamente, pusimos um sensor de temperatura em el agua e quando essa temperatura alcançava a temperatura seteada, isso era controlado para alimentar o motor. O motor diminuía a velocidade e lograva ter ahorro energético. Logramos acá 80% de ahorro energético e um payback de aproximadamente 1 ano. Ojo que esta torre de enfriamento acá não foi somente por um motor, pero sino que foram por los 9 que estão acá na torre do lado esquerdo.
Então, o payback de 1 ano para 9 sistemas de motores e variadores é algo bastante significativo. Acá vocês vão mirar, ó, quando pusimos temperatura de 30 grados, temperatura de 23 grados, o consumo saiu de 2,42 kW e chegava hasta 0,78 antes e 0,09 depois. Por que isso é importante? Porque todos os dias nem sempre a temperatura é idêntica. Hoje é 20 grados, amanhã é 30, em Brasil pode chegar a 60 grados também, ¿ya? Então sim, é bastante calor. Então, quando a temperatura ambiente se cambia, esse sensor já te vai retroalimentar com a velocidade ideal para o motor. ¿Ok? Passar. Bueno, então, hablamos acá como aplicar eficiência energética. 1. Redimensionamos o motor. Tem sempre que operar em seu ponto óptimo de operação. 2. Um reemplazo direto 1 a 1, um motor viejo por um motor de alta eficiência. 3. Hablamos de automatizar o processo, variar a velocidade. E vamos para a quarta alternativa que temos para o que é eficiência energética. Redutores de velocidade. Nós, segundo nossos estudos, estimamos que aproximadamente 60% de todos os motores elétricos que são vendidos são acoplados com redutor de velocidade. Então, não faz sentido eu falar de eficiência de motor se não hablo de eficiência do redutor. E o redutor também sofreu um grande impacto no que é eficiência energética. Tengamos um comparativo acá, temos modelos de redutores de velocidade. O modelo menos eficiente que temos e que é mais vendido se vê em muitas aplicações como faz transportadoras, pequenos fornos e outras aplicações, é o redutor de tipo sin-fin corona. O redutor sin-fin corona tem eficiência em torno de 36 a 86%. Vamos fazer um exercício promédio. Imaginemos um redutor sin-fin corona que tem eficiência de 50%. Ok? Se eu pongo um motor acoplado à entrada desse redutor e esse motor tem potência de 1 AGP, a potência que vai sair ao final do redutor não é 1 AGP, é 0,5 AGP. Porque os outros 0,5 vai quedar como perda por calor em redutor. Então, quando tu vai dimensionar o redutor para a aplicação, tu tem que dimensionar a potência do motor e as perdas que ele vai ter em redutor acoplado. Então, quando falamos de conjunto motor-redutor, temos que mirar também, buscar altas eficiências energéticas. E aí é onde falamos de redutores de engrenagens helicoidais. Redutores de engrenagens helicoidais são redutores que chegam a eficiência de hasta 97%. Então, os mesmos 1 AGP que tu ibas a poner anteriormente, agora tu vai ter 9,7 AGP na salida. Já é 4,7 AGP, además de lo que tenías em el modelo anterior. Qual é a diferença? Obviamente, o preço desse redutor tem um preço muito mais competitivo. Sin embargo, se hacemos a mesma análise que hicimos anteriormente em el ciclo de vida do redutor, miramos uma diferença bastante significativa. Ok? Por parte de portafólio de produtos, sim, cada aplicação pode ser customizada, tanto com IMAX, Vertimax, coaxial. Sin embargo, todo o que é redutor helicoidal são redutores recomendados para eficiência energética e não os redutores sin-fin corona, ok? Eficiência energética é sinônimo de redutor helicoidal. Podemos passar? Só para que vocês possam ver acá um case realmente que foi aplicado por WEG. Miren que curioso. Temos uma aplicação acá. Acá temos uma aplicação. E essa aplicação levava motor-redutor sin-fin corona, ok? Tu tenias um motor, uma faja e polea, e essa faja e polea iba acoplada a um redutor, ok? Esse redutor que está acá é um redutor que eles acabam de mencionar, sin-fin corona, de baixa eficiência, ok? Isso quer dizer que o redutor consumia a potência do motor e perdia grande parte em calor. Para alimentar a mesma carga, eu tinha que poner um motor de 7,5 AGP para compensar as perdas que eu ia ter no redutor. Quando eu cambio esse redutor a um redutor de alta eficiência de engrenagens helicoidais, eu não necessito mais do mesmo 7,5 AGP, eu solamente necessito de 3 AGP, porque o redutor já não está consumindo mais essa mesma potência em forma de calor. Então, um simples câmbio direto de um modelo de redutor a outro modelo de redutor já me entrega esse logro em eficiência. Ok? E aonde vão as perdas? Se miramos acá. A la izquierda, o redutor de baixa eficiência. E a la derecha, temos o redutor de alta eficiência. A perda se vai em forma de calor. Mirem acá a temperatura do azeite. ¿Ya?
¿Qué pasa cuando yo tengo una alta temperatura del aceite en el reductor? La experiencia de ustedes. ¿Qué va a generar ese aceite? ¿Gas? Perfecto. Va a generar gas. Ese gas interior al reductor va a hacer o qué? Una presión. Y esa presión va a ejercer directamente en los labirintos, en la vedación, en las juntas del reductor. Entonces tú vas a tener riesgos de fuga de aceite a ese reductor, porque el aceite se está calentando. Cuando nosotros vamos a un reductor sin corona, yo llego a temperaturas acá de hasta 85 grados. El aceite realmente está bastante caliente. Ahora, si yo me voy a un reductor de engrenajes helicoidales, esa temperatura queda mucho menor, 39 grados. Básicamente podemos decir que ese reductor está operando a la misma temperatura que está operando el motor. Y es importante porque si ustedes mirarem acá, el reductor tiene acople directo. Entonces, el calor del reductor puede transferir al eje del motor. Este calor en el eje del motor va a ser conducido al rodamiento del motor. Y el reductor va a ser dilatado. Y tú puedes tener problemas con dilatación de rodamiento del motor. Entonces, es muy importante observar los impactos indirectos que la alta eficiencia genera también en las aplicaciones como un todo. ¿Ok? Vamos a pasar. Entonces, perfecto. Eficiencia energética funciona. Eficiencia energética tiene alternativas. Yo tengo alternativa de automatizar los procesos, redimensionar, reemplazar los motores o reemplazar motorreductores. Pero, ¿cuál es el producto que yo puedo aplicar para ofrecer alta eficiencia energética? Entonces, como les había mencionado anteriormente, WEG lanzó el primer motor más eficiente del mundo. Estamos hablando de niveles de eficiencia IN9, estamos hablando de 98,7% aproximadamente de rendimiento. Esta línea es la línea llamada W23 Sync Plus. La línea W23 Sync Plus es una línea que cambia completamente la idea de que tenemos de motores eléctricos. Es una línea que no es una línea síncrona, es una línea que lleva imanes permanentes en su rotor. ¿Ok? Entonces, esto acá fue un suministro que hicimos para que ustedes puedan ver cómo es físicamente el motor. Va a seguir las mismas dimensiones, NEMA, dimensiones IEC, aplicaciones normales que conocemos. Mecánicamente el motor sigue siendo el mismo, pero la tecnología sí está en su interior. ¿Qué es esto? Si miramos acá, cómo está se posicionando el mundo a nivel de eficiencia energética, eso es muy curioso. Nosotros estamos acá, en Perú, hoy estamos trabajando con niveles de eficiencia IE2, pero si nosotros nos vamos a Estados Unidos y a Europa, ya llegamos a niveles de eficiencia mínimo IE4. Europa, como todos saben, por la crisis que ha tenido con Rusia el suministro de gas, tuvimos que subir la eficiencia energética de todos los equipos eléctricos. Entonces, WEG se vio obligada a reestructurar las fábricas para suministrar los motores con un nivel de rendimiento IE4 a Europa. Pero no solamente Europa y Estados Unidos, Brasil, Colombia, Canadá, México, toda la parte de Arabia Saudita, China, Australia, ya está actuando con niveles de eficiencia IE3. Entonces, esto es una tendencia de aquí al futuro, de que la eficiencia energética de los motores sea aplicada como mínimo y estándar para todos los países. Acá le presento entonces las tres tecnologías de motores que tenemos cuando hablamos en control de velocidad. El motor tradicional que tenemos es un motor de ardilla, que es un motor de inducción. Básicamente, un estator, ese estator va a generar el campo magnético, esse campo magnético vai generar uma indução ao rotor e esse rotor vai mover-se. A segunda alternativa, temos motores de relutância. Motores de relutância são motores híbridos. Ao mesmo tempo que têm uma resistência no rotor, tem um pouco de controle por variador de velocidade. ¿Ya? E a terceira opção, e a mais eficiente que temos, que são os motores PMM, os motores com imanes permanentes. Básicamente, o que se cambia de uno para el otro. El estator es el mismo estator que conocemos a los motores eléctricos, no hay ningún cambio. El gran cambio está en el rotor. El rotor de esos motores posee lo que llamamos de imanes permanentes. O sea, ya no necesitamos más, ¿puede pasar? Una vez más, ahí, una vez más, ahí. Ya no necesitamos más de circulación de corriente en el rotor de ese motor. En este rotor nosotros insertamos barras de imanes permanentes. Quando eu inserto barras de imanes permanentes, eu já tenho meu campo magnético pré-estabelecido. Então, eu tenho o campo magnético do estator e o campo magnético do rotor. Os dois estão em sincronismo. E eu não tenho uma circulação de corrente em el rotor. Se eu não tenho circulação de corrente em el rotor, eu não tenho perdas por calor. Esse é o objetivo acá da imã permanente.
es permitir que el campo magnético ya esté preestablecido y no haya la necesidad de circulación de corriente eléctrica. Tal como lo mostramos acá, insertamos los polos positivos y polos negativos, como se ve, barras de imanes permanentes aplicadas al rotor del motor. Podemos aplicar una vez más. Una vez más. Puede más. Ahí. Acá para que ustedes puedan tener una idea de cómo el motor de imanes permanentes funciona en nivel de eficiencia energética. Número 1. Mismo en bajas rotaciones, esse motor vai entregar altos níveis de eficiência. Mientras que se nosotros comparamos com o motor de ardilla estándar, o motor tem níveis de eficiência de 90%, mientras que este acá já mantém um estándar muito mais alto de eficiência, mesmo com baixas velocidades, desculpa. E mesmo falando em fator de potência, ele logra manter fatores de potências bastante altos também. É a mesma tecnologia, pero te está entregando eficiência e fator de potência em todos os rangos de operação. Pode passar. Aí. Nosotros, esses motores acá, qual é a única requisição que necessitam para operar? Esses motores não podem operar com arranque direto, porque o rotor tem que ter um sincronismo com o estator. Assim que o variador de velocidade é responsável por comunicar o rotor com o estator e dar esse sincronismo. Esse variador de velocidade já vem com o software responsável por fazer o seteo e a operação desse motor. Ok? As potências podemos entregar desde 0,25 AGP hasta 1500, 1800 AGP sem nenhum problema. Ok? Isso acá para que vocês possam ver como é o imã permanente, como ele está aplicado ao rotor. Como les estava mencionando acá, em naranja, temos a fotografia que são o estator, a chapa do estator e a bobina. Agora miremos solamente o rotor. Acá se damos um zoom in, ¿ya? Para que se pueda mirar. Vocês vão mirar as barras de imanes permanentes. ¿Ya? Essas barras de imanes permanentes aí têm uma durabilidade porque são imanes de tierras raras que aplicamos. Então, se este motor não alcança a temperatura de 300 graus, não vai haver nenhum dano ao imã permanente. ¿Ok? Não vai ocorrer nenhum problema de desmagnetização. E qual é a grande ventaja de não haver circulação de corrente em el rotor? A grande ventaja é que se não há circulação de corrente, tu não tens calor. Se tu não tens calor, tu tampouco vai transferir o calor ao eje e, novamente, tu não vai transferir o calor ao rodamento. E aí tu não vai ter nenhum risco de bloquear o rodamento por dilatar-se e ter um bloqueio do eje do motor. Então, novamente, deixamos o motor trabalhando de forma mais fria. Reduzimos aí as perdas por troca de calor desse motor. Bueno, la parte de certificaciones para todas las aplicaciones también, todas las partes del mundo, solo para conocimiento. Puede pasar. Eso. Y uno más también. Listo. Entonces, nos fuimos a un nivel. Es un motor eficiente, pero ahora sí llegamos al punto que yo les quisiera presentar el futuro realmente de los motores eléctricos y lo que WEG está apuntando y lo que WEG está haciendo. Não sei se vocês já tiveram a chance de ver essa fotografia antes. Alguém já teve conhecimento ou não? Primeira vez? Muito excelente. O que creem que é isso para cá, estimados? Um motor e um acople? O redutor? Mesmo o redutor. Alguém mais crê que é o redutor também ou não? Já. Nós avançamos bastante e fabricamos motores 29 vezes mais ligeiros, 29 vezes mais com dimensões menores e com menor peso. A la esquerda é uma comparativa direta de um motor de indução tradicional e a la derecha temos o reemplazo futuro que vai passar com motores elétricos. Esse é o novo motor que a WEG apresentou em Suécia há como um mês e WEG ganhou um prêmio de inovação e tecnologia. Esse se chama motor de flujo axial. Esse motor que está acoplado em el eje do motor de indução, basicamente, vai entregar as mesmas características de desempenhos, vai entregar as mesmas torques, rotação, todo o que se necessite, eficiência, que é o motor que está à esquerda, disminuindo seu peso 29 vezes. Então, em la búsqueda cada vez mais de eficiência, de consumo, de matéria-prima, redução do uso de matéria-prima, tempo de produção e outros logros, chegamos a esse modelo que vocês estão mirando acá.
A la izquierda tenemos un motor que tiene un peso de aproximadamente 1.500 kilogramos y a la derecha tenemos un motor que pesa 130 kilogramos, entregando el mismo torque, misma rotación, mismo desempeño que tendrías con un motor de inducción. Básicamente, esos motores acá, una fotografía que está aplicada, tal como ustedes están mirando, es un motor para las aplicaciones. Tiene un eje, tiene rodamiento normal, la caja de conexión está ahí para hacer la acople de la misma forma. Pero es un motor que utiliza mucho menos materia prima y recursos. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo es posible que un motor 29 veces entregue más capacidad o la misma capacidad? Entonces, el motor de flujo axial, solo para que ustedes tengan una idea, es una solución que hicimos que puede salir desde 5,5 HP y trabajar hasta 220 HP. Ok, si yo quiero 440, ¿qué yo hago? Tú vas a poner un motor detrás del otro. Los dos motores van a trabajar en serie y tú vas a tener el doble de potencia. O sea, tú puedes llegar acá hasta 440 kilovatios. Bien, ok, pero yo quiero también eficiencia energética. No es un problema, porque esos motores solamente son vendidos de niveles de rendimiento IE4 hasta IE6. Ok, entonces ya estamos superando en 2 niveles los niveles de eficiencia energética que tenemos. Pueden pasar un poco. Esta fue la presentación que hicimos, la feria que hicimos en Estados Unidos. Hicimos el lanzamiento también de los motores para que ustedes puedan ver cómo ellos son mismo en realidad los motores. Motores de 100 HP, 300 HP, 200 HP presentados. Motores que ni siquiera uno solo de 300 HP podría estar en esta mesa. Lo ponemos ahí luego 5 motores. Entonces es una reducción significativa de peso. ¿Y cómo funcionan entonces los motores de inducción? Pueden pasar nomás. Acá tenemos motor que conocemos a la izquierda, está el motor que llamamos de motor de flujo radial. ¿Qué sería motor de flujo radial? Básicamente tú tienes el estator, ese estator está generando un campo magnético, este campo magnético va a inducir un campo magnético de una corriente en el rotor. Decimos que el flujo es radial. Para esta otra solución, nosotros innovamos de forma sorprendente. Ya no conocemos más lo que es, ya no es el mismo estándar. Al invés de tener solamente un estator, ese motor lleva 2 estatores. Un estator en la parte trasera y un estator en la parte delantera. Son 2 estatores. Ya no tenemos un único estator con chapa. Tenemos cuadrados en formato de trozos de pastel, vamos a decir así, ¿ya? Esos cuadrados son todos de imanes permanentes. Entonces, el estator está formado completamente por imanes permanentes. Y al medio de los 2 estatores, nosotros pusimos acá el rotor. Entonces, está el rotor al centro de 2 estatores. Mientras que un estator está con polo norte, el otro estator está con polo sur. Entonces, tú tienes una intensidad de campo magnético generando un torque, una cercanía muy potente. Y el rotor al centro acá está absorbiendo 100% del campo magnético. Porque ¿cómo funcionan los motores eléctricos? Acá les explico. Acá están las chapas del estator, ¿ok? En corte, la vista solamente en corte. Las líneas que ustedes están mirando acá, las líneas que están mirando, son las líneas de campo magnético. Esto acá es exactamente lo que se está aprovechando del consumo de energía del motor. Esto acá que no tiene líneas de campo magnético, ese hueco que está acá, es un desperdicio de material. Porque no está haciendo nada, no está sirviendo para transferir, digamos así, el campo magnético. Entonces, ¿qué hicimos con esta solución? Vamos a sacar completamente esa parte que no estamos utilizando, que no está transferindo el campo magnético. Eso acá llamamos de pérdidas por yoke. Entonces, ese es un motor acá que llamamos de yokeless. Es un motor que no tiene pérdidas por campo magnético por exceso de material. Entonces, los trozos que tenemos acá son totalmente 100% utilizados para transformar eso en trabajo. ¿Ok? ¿Cuál es el sistema de enfriamiento? Este motor acá tiene un sistema de enfriamiento con tipo ventilador. Entonces, tú tienes el aire entrando en la parte trasera y enfriando la carcasa del motor. Eso acá no lleva ventilador. Eso acá la única cosa que necesita es un sistema de agua muy sencillo. No es agua especial, no es agua desmineralizada, es agua que tenemos. Esta agua va a entrar. Ya hay todo acá un laberinto para esta agua percorrer, sacar el calor del motor y meter afuera ese calor que está entregando el motor. ¿Ok? Y esta agua va a ser el enfriamiento completamente del motor. Acá, pueden pasar uno más. Hablando un poco de las potencias que habíamos visto,
Solo destaco acá um ponto. Esses motores já não hablamos mais em polaridade. Esse motor solamente hablamos em velocidade. Então, tu pode comprar um motor e esse motor pode operar de 600 RPM hasta 7.500 RPM. Tu não necessita mais ter um motor fijo a 1.800 ou a 3.600 RPM. Mas se tu pode levar mais allá, tu pode chegar ao doble que temos em lo que são motores dos polos, basicamente 7.500 RPM, ok? Las carcaças, e aí foi algo que nós estandarizamos, são carcaças que podem ser intercambiadas com os motores que nós temos hoje bajo norma IEC ou bajo norma NEMA. Então, sim, é possível sacar um motor de indução conhecido e pôr um motor de fluxo axial na aplicação, ok? Podemos passar. Só acá solamente algumas dimensões para que possam mirar, pero o motor não queda com o disco, com o diâmetro extremamente largo, é o diâmetro que conhecemos dos motores bajo norma IEC e bajo norma NEMA igual, ok? Pode passar no mais. E acá, um resumo. Esse motor acá logrou a primeira coisa que nós buscamos como empresa fabricante de motor elétrico, que é densidade de potência. O que seria densidade de potência? A grande pergunta que nos movia era: como eu logro entregar mais potência e menos peso? Sempre os motores fabricados eram mais pesados pelo que tinham em potência, ok? Ou seja, eu tenho 150 GP, mas eu tenho 150 GP por 1.500 kg. Então, esta divisão sempre era menor que 1. Com isso acá, hicimos ao revés. Nós temos mais potência do que temos em peso. Então, esse motor alcançou a alta densidade de potência em relação ao peso do motor. A otimização da área útil, a fácil instalação desse motor, nenhuma especialidade para a instalação. O rendimento com enfriamento por água, o nível de ruído é bastante silencioso. E uma ventaja é que se tu queres enclausurar esse motor com alguma coberta, não há nenhum problema também. Pode passar. Pontos de anclaje do motor para fazer a movimentação, igual como temos para os motores de indução, são os cántamos, e há vários pontos de posição. Passar. E acá vem também o mais interessante. Para todos os pontos de velocidade de operação que tem esse motor, o nível de eficiência também é o mesmo. Então, assim que podemos baixar a velocidade, subir a velocidade e a eficiência do motor vai quedar sempre constante também, ok? Podem passar também. Acá é uma fotografia real, né? Acá é a fotografia que tomamos na fábrica de Brasil. À esquerda temos o motor. Esse motor acá é de 270 GP e esse acá é seu homólogo em motor de fluxo axial. Também tem 270 GP. A diferença, 1.400 kg contra 140 kg aí, aproximadamente. Né? Qual é o desafio que está tendo o WEG agora? Nem a norma internacional sabia que essa tecnologia vai existir. Então, como dimensionar pontos de anclaje, como dimensionar diâmetro dele? Então, não há nenhuma norma conhecida para isso. Então, o WEG tomou a iniciativa de manter as mesmas dimensões que temos para os motores de indução. Diâmetro de rebrida para acople e diâmetro total do motor também. Vocês vão mirar, incluso, que o diâmetro desse motor é menor que o diâmetro do motor de indução atual. Então, nós estamos compensando o largo menor com o diâmetro maior. Estamos diminuindo o largo, mas também estamos diminuindo o diâmetro do motor. Ok? E acá, para finalizar, então, temos um motor de alta eficiência de indução. Digamos, hoje não é possível romper os níveis de eficiência de E4 e E5 com motor de indução. Se queremos romper os níveis de E4 e E5, necessitamos de novas tecnologias. E aí nós avançamos para o que é motores de imanes permanentes. Ok? Melhoramos a eficiência com motores de imanes permanentes. Para subir aún mais a eficiência, necessitamos de motores de fluxo axial. E esses motores acá vão utilizar menos matéria-prima. Aqui me refiro, para fabricar um motor de indução, tu tens a mesma quantidade de matéria-prima para fabricar 10 motores de fluxo axial. Então, isto vai totalmente em linha com o que queremos apontar ao futuro e posicionar nossa companhia como uma companhia eficiente e direcionando e apoiando os sócios comerciais para o que é sustentabilidade. Podemos passar. A combinação é perfeita. Já? Podemos passar no mais. Também. Então, traindo todo isso acá,
¿Cómo VEG logró eso? ¿Cómo VEG ha logrado llegar a esos números? Entonces, para quien no conoce un poco a nuestra compañía, VEG hoy tiene la mayor planta de motores eléctricos del mundo, está ubicada en Brasil, nuestro headquarter está ubicado en Brasil, tenemos más de 1 millón de metros cuadrados, fabricamos por día más de 76.000 motores, ¿ya? Y somos hoy posicionados ahí al mundo con 47.000 empleados. En Brasil tenemos ahí trabajando 4.700 ingenieros y a cada 1,26 minutos VEG está haciendo algún tipo de análisis mecánica, estrutural, electromagnética o cualquier otra análisis para nuestros clientes. Entonces, al fondo, ustedes van a mirar una fotografía del Parque Fabril de VEG, parte de ello, ¿no? En el mundo, estamos presentes en más de 120 países, son 66 parques fabriles y en los 5 continentes de todo el mundo como un todo. ¿Okay? VEG sí es fabricante de motores eléctricos de alta eficiencia, puede pasar, pero también VEG tiene un portafolio bastante amplio. Toda la parte de automatización, toda la parte de variadores de velocidad, contadores, sistemas de protección, banco de batería, estaciones de carga, puede pasar. Así como también ahora estamos apuntando a un futuro completamente digital. Estamos apuntando a un futuro de bancos de batería, sistemas de almacenamiento de energía remoto, estaciones de carga para vehículos eléctricos, para autos eléctricos, toda la parte de sistemas digitales para las industrias, como optimización y eficiencia. También estamos apuntando para ese futuro. Además de sistemas de digital, estamos presentes en la parte de transmisión y distribución, desde los transformadores que conocemos, que tenemos en las ciudades, hasta los transformadores para grandes proyectos. Puede pasar más. Y también la parte de grandes motores y grandes generadores, para aerogeneradores, turbogeneradores, turbinas hidráulicas y toda esa parte de servicio en ingeniería también. La parte de pinturas, VEG hoy está presente también en grande parte de pinturas offshore, embarcaciones y otras aplicaciones como un todo. También tenemos eso en el portafolio de VEG. Y yo encierro acá entonces la presentación, respetando el tiempo de todos, compartiendo la frase de nuestro fundador. No sé si ustedes saben qué significa VEG, ¿todos tienen conocimiento? Más o menos. VEG significa los nombres de los 3 fundadores, Señor Werner, Señor Ego y Señor Geraldo. Ellos tenían un auto, en Brasil se llama Fusca. ¿Cómo se llama el Fusca acá? ¿Cómo? Saravá. Ellos tenían en su patrimonio un Fusca, básicamente un Saravá, ¿ya? Fue lo que hicieron para comenzar VEG. VEG tiene 63 años de edad. Entre las fabricantes de motores eléctricos es la más joven del mundo. Sin embargo, hoy es la que tiene la mayor participación de motores eléctricos en el mundo y está apuntando para un futuro mucho promisor. Y lo que nos lleva a esto, esta mensaje que está acá. Señor Ego, Señor Werner, Señor Ego, Señor Geraldo, Señor Werner, electricista, Señor Ego, administrador, Señor Geraldo, mecánico. El Señor Ego dijo una frase que mueve nuestra compañía en los 5 continentes del mundo, que es esa que está acá. Si tú no tienes máquinas, tú la puedes comprar. Si tú no tienes dinero, tú vas al banco y haces un préstamo. Pero si tú no tienes personas motivadas, tu compañía no va a tener suceso. Porque personas motivadas son la base del éxito de cualquier compañía. ¿Ok? Y ese es el secreto de VEG. Y esa es la forma que agradecemos la presencia de todos y nos despedimos ahí. ¿Ok? Hicimos la presentación y quisiéramos pasar a las consultas que tienen. Por favor, pueden hacer sus consultas. ¿Alguien se atreve a dar unas consultas? Ahí, Jefferson. Buenas. ¿Qué tal? Te felicito por tu excelente presentación de web, que es un motor bastante eficiente y también bien aplicado acá en el Perú. He visto muchas industrias que tienen instalados la máquina web y operan excelente. Solamente es lo que se requiere actualmente de que la eficiencia se siga incrementando, ¿no? Tal como indicaste, en el Perú la mayor cantidad de máquinas todavía son las IE2, pero sí he visto en algunas plantas
que ya están implementando la I3 hasta la I4, pero de otras marcas, no Web, sino otras marcas. Entonces Web se está quedando en el país con la I3 y I4. Mi pregunta era con respecto a la máquina, la última máquina moderna que has presentado, la motor axial. Aparentemente es bastante disminuido en peso, en tamaño, que el mismo torque se lo puede incluso arrastrar al mismo motor, imagino, viéndolo de esa manera, ¿no? Una lógica. Pero la fijación debe ser bastante fuerte para que pueda soportar el torque. Y mi pregunta va con respecto al precio. El precio y también con respecto a que ese motor axial siempre va a operar con un variador de velocidad o no. Entonces el precio va a estar incluido el motor más el variador de velocidad para compararlo con un motor de inducción ordinario. Es una pregunta. Perfecto, perfecto. Solo comentando un poco del primer punto, bastante importante. Sí, eficiencias de 3 y 4, nosotros incluso tenemos en stock acá, motores de nivel de eficiencia 3, no solamente I3, pero también NEMA Premium y AAA841, norma americana, tenemos en stock acá también, y también sí veo movimientos importantes y qué bueno ver Perú avanzando con esta versión de nivel de eficiencia más alto, me alegra mucho ver eso. Bueno, hablando un poco del motor de flujo axial, el motor va siempre a operar con el variador de velocidad, tal como fue el primer motor con imanes permanentes. Y este variador de velocidad básicamente tiene una función, hacer el sincronismo entre los imanes y el campo magnético. Siempre va a operar, también nunca va a operar de forma directa, ¿ok? Siempre va a ser. Si nosotros comparamos ese motor de flujo axial con el motor de imanes permanentes que yo presenté anteriormente, el DW23, la diferencia de precio tú no va a ver mucha diferencia. Ya después podemos evaluar contigo ali con nuestra sucursal para que tengas una idea más o menos y este valor, pero tú vas a ver que logramos mejorar el producto, entregar un producto mucho más optimizado y también a un precio competitivo, porque sabemos que la industria va a demandar sí de eficiencia, pero tampoco va a pagar el doble o el triple por eso, ¿ok? Entonces podemos sí evaluar después la cuestión de precio, porque el precio va a cambiar mucho de acuerdo a la potencia. Entonces, para no decirte un valor, tal vez 1,4, 1,5 veces el motor que hemos visto de imanes permanentes que estaba ahí, ¿ok? ¿Queda clara la respuesta? Ah, gracias. Acá. Buenas noches. Usted habló de las bondades del flujo axial, ¿no? Donde el peso es 200 kilos y la eficiencia, la densidad de la potencia llega a 2.5. Hasta ahí todo excelente. Y el sistema de enfriamiento es mediante el agua. Ese agua no es tratada, no es nada, pero también hay alguna desventaja de corrosión o cómo es que han visto esa parte. Esta área va a percorrer un laberinto interno. Ese laberinto ya está tratado con desde el material antioxidante para cualquier tipo de corrosión. Entonces, la tubería que va al exterior es la única que va a sufrir mantenimiento. Entonces, esta agua que utilizamos es la misma agua que tenemos en agua de proceso. El agua que se va a torre de enfriamiento y vuelve al proceso de la industria es la misma agua que puede pasar al motor. Entonces, internamente, el laberinto que va a tener esse motor já é com material especial para não sofrer nenhum tipo de contaminação ou corrosão. ¿Ya? Esta água não vai passar na parte elétrica do motor. Essa água vai quedar em um labirinto solamente na parte da tapa. Basicamente hierro. Ya, en plena circulación entonces. Así es. ¿Solamente eso? Bueno, el motor no hay problema. Por favor, no. Ahí no. Ya. Perfecto, gracias. Sí, bueno, muchas gracias por la información. Tenía la siguiente duda, tengo la siguiente duda. El hecho de usar variadores, tengo entendido que uno de los efectos es que genera armónicos, ¿no? Y pues ello también deriva en vibraciones en el equipo. Entonces, al generarse esas vibraciones, y bueno, siempre utilizar variadores, que es lo que he entendido, ¿no? La eficiencia, entonces no sería contraproducente, ¿no? Que siempre haya variadores, haya vibración, no sé, desalineamientos, ¿no? De la parte mecánica. Entonces, no hay ¿cómo se balancea eso, ¿no? ¿Cómo se compensa? Déjame
Voy a pedir para tu volver algunas diapositivas. Creo que es interesante mostrar eso acá. Puede volver bastante acá, para mostrar as imagens. Pode volver. Pode. Bastante. Más. Pode. Vai, más. Pode. Más. Pode, más, pode. Más un poco. Pouco mais. Aí. Vuelve uno mais para frente, adelante. Aí. Essa pergunta é excelente. O variador de velocidade, que hace? O variador de velocidade vai pegar um señal sinusoidal, desculpa, não sei falar em espanhol, senoidal, não é sinusoide, ok? E vai a retificar este señal. Já não vai ser mais uma senoide. Esse señal vai ser modulado por módulos PMW. E o que vai passar? O señal vai sair dessa forma que está acá, com picos de tensão. Por isso, quando vocês mirarem a datasheet do motor, vai ter uma informação muito importante escrito dV/dt, que é a derivada da tensão em tempo. O que isso está indicando? Qual é o pico de tensão máximo que suporta o motor quando operado por variador de velocidade. Essa é a vibração que tu mencionas, às vezes pode generar confusão, porque o variador de velocidade, em la salida, se tu fazer uma medição, vai sair picos de tensão, não vai ser um señal completamente limpo. E esses picos de tensão são o que generam ruídos que escutamos às vezes, mas são ruídos magnéticos. Esses ruídos magnéticos generam por esses picos de tensão, são amortiguados por la senoide, que é a bobina do estator do motor, basicamente. Mas isso se escuta muito mais como um ruído. Impactos em vibração e desalinhamento ocasionados por el variador não se vê, por lo menos assim. Mecanicamente, para impactar mecanicamente e desalinhar, não se escuta. Ruído magnético, sim, isso se escuta mais. Ok? Há impacto em eficiência energética? Perfeito. Porque os picos de tensão vão ser mais altos. Então, você tem picos de tensão e de generação de corrente mais alta. E isso se aplica para o que são os motores de indução. Esse motor de fluxo axial, por ter imã permanente, já é uma outra tecnologia. Se estima, por exemplo, que para motores de indução, quando operados por variador de velocidade, tu tem uma perda de redor de 2 a 2,5% de perda de eficiência. Então, se tu tem 98%, vai operar aí 96% do conjunto, motor e variador de velocidade. Ok? Mais ou menos? Sí. Seguro? Ruido magnético. Ruído magnético. Não sei se vocês já, quando escutaram o motor operando com variador, você escuta um ruído muito agudo operando. Então, esses são basicamente os picos de tensão que tem o variador. Buenas noches. Una consulta. Estaba viendo el cuadro del comparativo de los motores de reluctancia variable con el motor de reluctancia con imanes permanentes. Vi que la diferencia más clara estaba en el factor de potencia entre uno y otro. La pregunta es, si ambas soluciones trabajan con variadores de velocidad, visto desde la fuente, estoy viendo un factor de potencia alto, porque ambos son gobernados por variadores. ¿Existe otra diferencia entre ambas soluciones? Porque se llega a la conclusión de que el motor de reluctancia con imanes era la solución más efectiva, ¿no? Versus el de reluctancia, que también ustedes lo tienen, ¿no? O sea, No, lo de reluctancia no lo tenemos. solo la última opción. Ok, pero esa era mi pregunta. ¿Existe otra diferencia sustancial? Basicamente, lo de imanes permanentes no lleva reluctancia, ¿ya? Lo de imanes permanentes basicamente son chapas insertadas con barras de imanes permanentes. Basicamente eso. Los campos magnéticos generados por essas barras vão ser admitidas, digamos assim, por las chapas del rotor, basicamente. Mientras que tu tienes lo de relutância, basicamente relutância es resistencia del campo magnético. Entonces, esse aí tu tienes una modificación completamente en la resistencia del rotor como un todo. Essa é a principal diferença. O impacto principal, a grande diferença que tu tienes é o fator de potência. Incluso, tu puedes passar adelante? Buena pergunta. Pode ir, tá
pasar, pasar, avanzar, avanzar. Poco más, puede ir, más, poco más, puede avanzar, más, puede ir, ahí, vuelve uno, aquí se ve, mira cómo está el factor de potencia en velocidades más bajas. Entonces esto es generado porque tú tienes una diferencia completamente en el cambio de la resistencia del rotor. Básicamente el mismo. El estator del motor no cambia, para los dos es el mismo. Lo que tú estás cambiando es básicamente la tecnología del rotor. Con variador. Ambas van con variador. O sea, visto desde la red, estoy viendo un COSI alto. No necesariamente, porque el variador vamos a imaginar, hablando de lo que tiene Vega en su portafolio, ¿no? Que es el no permanente. El variador tiene una función básicamente de hacer el sincronismo entre el rotor y el estator, básicamente. Ahora, la diferencia, vamos a llamarlo motor de inducción de escorregamiento, deslizamiento, yo no sé cómo funciona en lo de resistencia, de reluctancia variable. Eso realmente no lo tengo mucho conocimiento. ¿Okay? Lo de imanes permanentes, sí, eso te aseguro que es básicamente hacer el sincronismo entre ambos. ¿Okay? Disculpe, se me está yendo en esta pregunta. Mencionó en la exposición que 30 grados es el límite para que los motores de imanes permanentes no funcionen sin problema. ¿Qué pasa a partir de...? Existe una temperatura llamada temperatura de Curie. ¿Ya? ¿Qué es la temperatura de Curie? Todo material que tiene propiedad electromagnética o hierro magnética, ele vai ser, se tu lo lleva a uma intensidade de campo magnético, ele vai passar a ser um material magnético. Como tu haces para quitar esse magnetismo de qualquer material? Ou tu lo desmagnetiza com uma intensidade de campo magnética contrária, ok? Ou tu eleva a uma temperatura muito alta. E essa temperatura se chama temperatura de Curie. Então, este material que utilizamos, que é de imanes de tierras raras, se tu chega a 300 grados, o material vai perder suas propriedades magnéticas. Então, a barra de imanes vai ser uma barra de hierro que tu pode utilizar para qualquer coisa, porque tu estás desmagnetizando ele. Então, isto se chega a 300 grados. Mas se chegar a 300 grados é porque não há nada mais aí, verdade? Porque o motor já vai ter morrido o motor facilmente. Já? Mais ou menos? Perfeito. Allá. Buenas noches. ¿Cómo varía el factor de potencia respecto al motor que está en la imagen con la del flujo axial? Básicamente la diferencia que tú tienes. El factor de potencia está totalmente relacionado entre kVA por kilowatt, básicamente, esa relación. El motor es una grande carga inductiva. ¿Ya? El motor de inducción es una carga inductiva. Tú tienes un desfase de corriente y tensión. Entonces, cuanto mayor es esa diferencia entre capacitancia e inductancia, menor es tu factor de potencia, así lo llamamos. El motor de flujo axial no es una gran carga inductiva, porque ele já tem os imanes permanentes em outra tecnologia de funcionamento. Ele já não é mais visto por la red que lo está alimentando como uma grande carga inductiva. Então, o motor de inducção tem um conceito de uma grande carga inductiva, um indutor. Mientras que o motor de flujo axial já não leva mais isso, porque já não está defasando a tensão da corrente da mesma forma que estava defasando. Por isso, tu vai ter fatores de potência mais altos nos motores. Incluso se tu mira acá, esse acá não é nem motor de fluxo axial, é motor de imanes solamente. Tu vas a mirar em azul que tem um factor de potência aún melhor, porque tu não está tendo um deslizamento tão alto, uma diferença entre capacitância e indutância, por assim dizer. Não sei se me explico. Gracias. Bueno, terminándose con la consulta, sí. En el tema de arranque, tengo entendido que cuando son premium, si trabajas con un soft start, puedes llegar
a 12 o 15 de su nominal. No se me corrige. Claro. Y con variador creo que baja a 3, 4, algo así, ¿no es cierto? ¿Se mantendría esta teoría con respecto a esta tecnología nueva que ha sacado del Imán permanente? Ya. Mira, cuando hay un arranque directo del motor, básicamente nosotros costumamos llamar que el motor es el equipo que nunca sabe decir no, ¿ya? El motor siempre te va a dar el max. Entonces, si el motor arranca con arranque directo, él va a consumir la máxima potencia de la red, que va a ser la tensión de la red va a bajar. ¿Por qué bajó? Porque la corriente para mover el motor de la inercia fue muy alta. Entonces, en las hojas de datos del motor, tú vas a tener una variable que llamamos de IP por IN, corriente de arranque por la corriente nominal. Si la corriente de arranque por la corriente nominal es de 6,5, vamos a poner 6 acá, ¿ok? ¿Qué esto quiere decir? Quiere decir que si la placa del motor está indicando 100 amperios, corriente nominal, tú vas a tener 600 amperios en el arranque. Eso es cuando es arranque directo. Y eso es extremamente perjudicial cuando tenemos motores grandes, porque eso puede bajar toda la producción de una industria. Por ejemplo, si tú tienes un motor acá de una chancadora con arranque directo, tú vas a bajar esa tensión de la red de forma muy grande y otras cargas van a ser impactadas también. Entonces, ¿qué hacemos para contornar esa situación? Lo primero, arrancador suave. El arrancador suave solamente tiene una función, evitar ese pico de corriente. Entonces, él va a te dar tensión suficiente para que tú vayas acelerando gradualmente. Entonces, tú ya no tienes más 600 amperios en el arranque. Arrancador suave, lo parte normalmente. El inversor de frecuencia, tú lo puedes imaginar como un gran componente que tiene incluso el arrancador incorporado. Tú tienes opción de controlar también la rampa de arranque del motor. Entonces, él va creciendo, acelerando, controlando la corriente de partida también. La misma forma. La diferencia, arrancador suave solamente controla el arranque. Variador de velocidad, tú puedes controlar el arranque, tú puedes controlar la parada, tú puedes cambiar el sentido de giro, tú puedes hacer una serie de otras funciones. Ese motor acá va a trabajar siempre con variador de velocidad. Va a tener esas mismas grandezas y opcionales de arranque, parada, sentido de giro y otras más. Gracias. Gracias. Ok, muchas gracias Jefferson por tu gran participación en el curso denominado Eficiencia Energética. Gracias, Web. Por parte de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros, que le hacemos un presente, ¿no?, para Jefferson por su buena actuación. No sé si alguien nos puede brindar una foto. Jefferson, un recuerdo de nosotros, de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros del Perú.